Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o último vídeo, até porque aqui nós terminamos, né, da providência, o vídeo de número 31, a Gênesis capítulo 2. Então esse aqui é o último vídeo, porque nós terminamos o tema da natureza divina. Nós vamos terminar agora. Aí o próximo tema vai ser a providência, né? Seria a providência divina, a providência de Deus, mas vai ficar para o próximo dia. Então, para encerrar essa questão de número 19, só para voltar para a gente dar sequência, Kardec diz assim: tal o eixo sobre que repousa o edifício universal, este o farol cujos raios se estendem por sobre o universo inteiro, única luz capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade, Orientando-se por essa luz, ele nunca se transviará. Se, portanto, o homem há errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que lhe estava indicado. Agora, nós temos que entender aqui que por que existe o termo arbitrário. Devido à ignorância do sistema em não ter optado pelos desígnios das leis de Deus. Então, nessas condições aqui, não somos só nós que agimos na arbitrariedade, os sistemas também. Então, por exemplo, se eu furto, se eu mato, se eu roubo, né? Então, o que significa? É óbvio que eu cometo tudo isso unicamente por não ter seguido o roteiro que ele estava indicado, né? Os roteiros divinos. Mas tudo bem. Existe também uma outra questão. Por que existe nos sistemas as arbitrariedades? Então, nós sabemos que existem as teologias, as religiões teologias arbitrárias, religiões arbitrárias, ciências arbitrárias, religiões arbitrárias. Mas por que existe? Porque desde lá do princípio, porque nós temos que entender isso, que desde lá do princípio sempre soubemos o que é certo e o que é errado. Só que um certo tipo de orgulho nestes sistemas todos que descrevi agora não permitiu que eles reconhecessem a plenitude de Deus, a onisciência, a onipotência e a onipresença. Então eles quiseram, esses são termos nossos aqui, eles quiseram de uma certa forma ignorar Deus. Eles quiseram ignorar Deus, todos os sistemas arbitrários. E quando eles tentaram ignorar Deus, eles se equivocaram e eles se perderam, e o resultado deles terem se perdido reflete até o ano de 2023, quando
uns 90% da humanidade ainda encontram-se com o cabresto na cara, porque seria rosto, mas eu não vou usar o rosto, é cara mesmo, e sendo escravo de todos os sistemas até hoje, escravo das ciências, escravo das religiões, né? Escravos de todos esses arbitrários. Eles cometeram a arbitrariedade e implantaram essa arbitrariedade no seio da humanidade. Não só implantaram, como realizaram uma lavagem cerebral na mente dos adeptos escravos. Você entendeu? Por isso que os adeptos hoje, se esses sistemas que existiu, mas que ainda o efeito deles influenciam a humanidade até hoje, se esses sistemas hoje, se eles dissessem para as pessoas, pule no abismo, eles pulam. Não pulam, Luiz. Pula. Pula sim. Eu vou te provar uma coisa. O fanatismo, porque 99% dos religiosos e dos cientistas, né, da teologia, comandado pela teologia, 99% deles, eles são fanáticos. E o fanatismo é um estado de obsessão, é um estado de perturbação, é uma neurose, é uma síndrome que a pessoa possui. Então, todo fanático é obsidiado, é inspirado pelas trevas. Todo fanático. Então, observa para você ver. Tem alguns jovens no mundo que são tidos como serial killer. Eles dizem assim, porque uma voz no meu ouvido me dizia, mate tantas pessoas. Fanatismo, obsessão, perturbação, síndrome, transtorno, tudo aí está envolvido. E mais coisas também que nós não vamos adentrar. Pois bem, eu não me lembro agora o nome desse indivíduo e nem me lembro o país, porque muitas coisas, mas eu já falei a respeito desse assunto. Tinha um religioso aqui no mundo que ele levou os adeptos da seita religiosa dele a cometer um dos maiores suicídios aqui na Terra. Se você procurar aí, você vai saber. Eu esqueci o nome desse caboclo e o país dele também. Então, o que ele disse? Ele levou o conhecimento dos adeptos da seita dele, né? Que no ano tal o mundo ia acabar. Só que para que as pessoas, para elas não presenciar o fim do mundo, elas teriam que ingerir uma substância lá que eu acho que é cianureto, né? Que elas iam ser todas recebidas no céu por Deus. Olha o fanatismo, olha a obsessão, olha a perturbação. Ali tem tudo. Que se fôssemos descrever, ficaríamos aqui horas descrevendo isso aí. O que é isso aí? Fanatismo. Esses religiosos que ficam brigando, tentando implantar na cabeça das outras pessoas versículos tal
versículos isso, versículos aquilo, porque Deus disse, porque a palavra do Senhor, isso é tudo fanático. São pessoas que estão fora de si. Eles não estão raciocinando com bom senso. Porque quem tem bom senso não age dessa forma. Como nós dissemos num vídeo anterior, Deus não é surdo. Você não precisa pegar um microfone e ficar gritando numa praça pública. É direito da pessoa. Você entendeu? Mas como é um estudo, nós temos que dizer isso. Você não precisa ficar ali com o microfone gritando, berrando. Você não é um asno. Você não é um cavalo para ficar ali relinchando. Deus, Deus, Deus. Você entendeu? E com isso, por quê? Porque Deus encontra-se em nós. Nós é que nos encontramos distante dele. Eu não posso dizer, não posso dizer o nome de quem dessa pessoa, agora que eu vou contar essa história. Não posso dizer o nome da igreja, não posso dizer nada. Mas aqui em Paraíso, um amigo meu, ele acordou, né? Ele morava próximo à igreja. E ele acordou ali para as 8h30 da manhã, isso era num domingo. Ele acordou ali para as 8h30 da manhã com uma igreja ao lado da casa dele, mas no fundo da casa dele, aliás. Mas eles estavam numa gritaiada, mas gritando mesmo, parecia que tinha morrido umas 20 pessoas lá dentro, eles estavam naquela clamação a Deus e tal, mas gritando alto. Esse amigo meu saiu na janela e gritou, mais ou menos assim, ô gente, para com isso aí! Aí as pessoas pararam, aí veio uma pessoa, olhou, pois não. Vocês acham que Deus é surdo? Essa gritaiada aí, para com essa gritaiada. Não vou dizer que ele está certo, mas não vou dizer também que ele está errado. Tá vendo? Tá bom? Não vou dizer nada, não vou dizer o nome dele, não vou dizer o nome da igreja, não vou dizer que está certo, não vou dizer que está errado. Mas a gente fica nessa questão, né? Deus não é surdo. Então fica nisso, né? Então, é onde eu quis explicar a respeito aqui dessas agremiações, né? Dessas associações, desses sistemas e tudo mais. Aí Kardec continua. Tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas, olha também, tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Olha só, Kardec onde ele mexe. Doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las, então, para apreciá-las, dispõe o homem de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos que tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade. Então, por isso é que eu, na particularidade, não aceito as teorias de Carl Gustav Jung. Eu não aceito. E eu sei muito bem o porquê que eu não aceito. Eu não aceito muito
as teorias de muitos filósofos e também a teoria de muitos psicólogos e também a teorias de muitos psiquiatras. Eu não aceito. Porque eles embasaram-se em Jung, né? Eles tratam da matéria. Agora a gente entende que é necessário, devido ao nível evolutivo dos seres aqui na Terra. Mas eu, particularmente, eu não aceito as teorias de Jung. Até porque eu já disse isso aqui, Jung, ele estudou as 5 obras básicas da literatura espírita, obras codificadas por Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele estudou, separou o joio do trigo das obras de Kardec, mas para poder, devido aos sistemas os quais ele vivia subjugado no interesse financeiro, e para satisfazer a mídia, e para satisfazer também o egocentrismo dele, né? E para satisfazer também o marxismo, foi que ele deixou de lado o perispírito, o espírito, a imortalidade da alma, a preexistência da alma, a reencarnação. Agora você entende por que ele deixou de lado tudo isso, né? Porque ele estava vinculado aos sistemas marxistas, às teologias que predomina e que reina até o ano de 2023 aqui na Terra. Então ele satisfazia a Mamon, ele satisfazia César, ele satisfazia Barrabás, Carl Gustav Jung. Mas o que é satisfazer Barrabás? Ele sempre ficou e ele sempre esteve ao lado dos podres. Ele nunca se preocupou em ficar do lado dos bons. Ele sempre ficou do lado dos podres. Por isso que eu, na particularidade, eu não aceito as teorias de Carl Gustav Jung. De forma nenhuma. Eu aceito Hippolyte Léon Denisard Rivail. E mais nada. Mas então você não aceita nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, a partir do momento que eu digo eu aceito nosso Senhor Jesus Cristo, porque nosso Senhor Jesus Cristo, vamos pensar assim, ó, ele é o maior médico que pisou na Terra. Ele é o maior filósofo que pisou na Terra. Ele é o maior psicólogo que pisou na Terra. Ele é o maior psiquiatra que pisou na Terra. É o médico dos médicos. Não só trata a alma, como também fortalece o corpo físico. Então eu não preciso de Jung. Aceitar Jung é abjurar as leis de Deus trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo e codificada por Hippolyte Léon Denisard Rivail. Eu aceitar Jung é o mesmo que abjurar Kardec? De forma nenhuma. Eu não fico do lado desses hipócritas. De jeito nenhum. Chega às vezes que em existências passadas estive no meio desses hipócritas, desses charlatões, desses mistificadores, desses aproveitadores, desses teologistas arbitrários. Chega de roubo. Já roubei demais e já livrei muitas pessoas de roubar demais em vidas passadas quando estive no meio dessa ladoarte toda. Hoje não, né? Então tem Carl Gustav Jung e tem outros também aí. Então olha só para você ver, não sou eu que estou dizendo. É Kardec que está dizendo isso aqui.
Tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas, para apreciá-las, dispõe o homem de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus, nas leis de Deus, e pode afirmar a si mesmo que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos, que tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade. Agora eu lhe pergunto, independente do Espiritismo, quais leis aqui na Terra encontram-se de acordo com os desígnios das leis divinas? Nenhuma. Por isso, respeito todas. Mas eu não vou tecer elogios a nenhuma delas, porque todas encontram-se dentro da lata de lixo. Isso é ciência, ciências não, são as ciências, as teologias, religião, justiça da terra, isso é tudo capenga. Tem um lado bom, mas tem um lado da roubalheira, né? Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há de verdadeiro o que não se afaste nenhum tio das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhum esteja em oposição àquelas qualidades, aquela cujos dogmas todos suportem a prova dessas verificação sem nada sofrerem. Agora, com todo respeito, a única religião, a única filosofia, a única ciência que não proporciona tortura nenhuma aos adeptos é o Espiritismo. O resto, todas torturam os teus adeptos, inclusive na lavagem cerebral. Dízimo, paga casamento, ofertas, mais ofertas, sobe ao monte, desce do monte, Senhor morto, né? Quaresma, né? Sábado da aleluia, essas penitências todas, né? Essa escravidão que vive a humanidade desde lá do mitológico do Adão e da Eva, do pecado original, do demônio mitológico, do inferno mitológico, do céu mitológico, da não preexistência da alma, da não imortalidade da alma, da não reencarnação, porque eles pregam tudo contrário isso aí. Então isso aí está tudo contrário aos desígnios das leis de Deus. Deu para você entender dessa forma? Está tudo contrário. Então todos esses que pregam um tio, está escrito aqui, contrário, não condiz com os desígnios de Deus. Então você analisa, só sobra o Espiritismo. Nenhum filósofo, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum cientista, a gente entende que todos eles são ótimos com o nível evolutivo qual nós nos encontramos. São ótimos. Mas acontece que nós não podemos aceitá-los como plenos
absolutos aqui na terra, porque senão eles nos levam para o fundo do fosso. Eu não aceito. Agora, a gente sabe que isso aqui é um esmiuçamento, é um estudo, só que devemos analisar, porque chega, gente, chega de ter no rosto, na cara, cabresto, chega de ser escravo desses sistemas, chega de ser escravo dessas ciências, dessas religiões, chega de ser escravo. Agora tem pessoas que adoram ser escravo. Não, eu não acredito nada nessa papagada que você está dizendo aí, não, porque o Senhor é meu Deus e Ele me libertará. Continua nessa aí pra você ver onde que vai te libertar. Ele vai pisar no teu pescoço, mas aí afunda aí, seu filho da mãe, afunda. Vai pro fundo do caldeirão dos infernos. Depois, não diga que o que eu estou dizendo aqui é besteira. A hora que você estiver lá comendo aquela água quente, você pensar em mim vai dar um arrependimento, hein? Ai, por que eu não ouvi aquele 0 à esquerda naquele dia? Mas é assim mesmo, né? Vamos pro próximo vídeo, mas no próximo dia.